Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no livro de Miqueias. Vamos entender juntos a estrutura, o contexto da época e, claro, as ideias centrais desse texto profético que tem uma mensagem super poderosa. E para começar, nada melhor do que olhar para o nome do próprio autor. Miqueias, em hebraico, é na verdade uma pergunta. Quem é como o Senhor? E essa pergunta, sabe, ela ecoa por todo o livro, o tempo todo, criando um contraste muito forte entre o jeito que as pessoas agiam e o caráter de Deus, que é pura justiça e misericórdia. E um detalhe bem interessante, Miqueias não era da elite de Jerusalém, não. Pelo contrário, ele vinha de Morezete, uma cidadezinha rural. Essa perspectiva de quem está de fora deu a ele uma visão muito crítica sobre como as decisões dos poderosos lá na capital afetavam o povo simples. A voz dele é literalmente a voz do campo denunciando a corrupção da cidade grande. Agora, vamos nos situar na história para entender a urgência da mensagem dele. Miqueias profetizou num período de muita, mas muita tensão, lá no século VIII a.C. O Império Assírio estava com tudo, expandindo e ameaçando todo mundo. E essa ameaça não era à toa, não. Em 728 a.C., ela se tornou realidade. O reino do norte de Israel foi destruído. É nesse clima de crise total que as palavras de Miqueias são ditas. Bom, o livro é super bem organizado, dá para dividir ele em três grandes atos e cada um começa com um chamado Ouçam. O primeiro ato é um verdadeiro alarme. É uma série de acusações e avisos bem diretos sobre um julgamento que, para o profeta, era inevitável. E a crítica dele não poupava ninguém. A gente vê aqui na tabela como Miqueias expõe a corrupção em todos os níveis da sociedade. Os líderes, tanto políticos quanto os mais ricos, são acusados de explorar os mais vulneráveis para ficarem ainda mais ricos. E os profetas, que deveriam ser a consciência moral do povo, são descritos como cúmplices, que vendiam mensagens de paz e tranquilidade em troca de pagamento. E essa primeira parte do livro termina de um jeito pesado, culmina numa das profecias mais drásticas que a gente encontra. Miqueias anuncia, na lata, a destruição completa de Jerusalém. Agora, imagina o choque de ouvir isso naquela época. As pessoas viam a cidade como intocável, protegida por Deus. Essa declaração foi, sem dúvida, um escândalo. Mas aí, quando o cenário parece totalmente sem esperança, quando a gente acha que é só desastre, o tom do livro dá uma virada de 180 graus. É impressionante. O segundo ato introduz um contraponto de esperança, com o foco todo na futura restauração de Israel. E essa comparação aqui deixa a virada bem clara, né? Onde antes a gente só ouvia sobre dispersão e ruína, agora a gente ouve sobre reagrupamento e glória. A destruição que parecia certa dá lugar a uma visão de paz e segurança lá no futuro. Isso mostra que o livro não serve só para apontar o dedo para os problemas. Ele também constrói uma visão de como as coisas poderiam ser. Tá, mas como seria esse futuro? Miqueias descreve uma nova Jerusalém, que se tornaria um centro espiritual para todas as nações. Ele imagina um tempo em que as guerras acabariam e a paz reinaria. E o ponto central dessa visão toda? A chegada de um novo governante para guiar o povo. E aqui está, provavelmente, a passagem mais famosa do livro inteiro. A promessa é que esse futuro líder não viria da capital, da poderosa Jerusalém. Não, ele viria de um vilarejo pequeno, modesto, Belém. É um tema que se repete, sabe? A inversão de expectativas, em que o pequeno e o que parece insignificante se torna o centro do plano de Deus. Chegamos então ao terceiro e último ato. E adivinha? Ele começa mais uma vez com o chamado para ouvir. Só que agora a cena muda completamente. Ela se transforma numa espécie de tribunal cósmico, onde o próprio Deus abre um processo contra o seu povo. Para a gente entender bem o que está acontecendo, a gente precisa conhecer uma palavra hebraica, riv. Isso não é uma briga qualquer, uma discussão. Riv é um termo legal. Significa um litígio, um processo judicial por quebra de aliança. No texto, é como se Deus convocasse as montanhas e a própria terra para servirem de júri, para apresentar o seu caso, lembrando de tudo o que fez pelo povo. E depois que a acusação é feita, o profeta lança a pergunta crucial, que está no centro de todo o debate. Diante da infidelidade do povo, qual é a resposta certa? Seria fazer mais rituais? Oferecer mais sacrifícios? O texto questiona de frente a validade de uma religião que é só aparência. E essa é a resposta, é o ponto alto da mensagem de Miqueias. A ênfase muda completamente. Sai dos rituais e vai direto para a ética, para o jeito de viver.
O que é bom, segundo o profeta, se resume a 3 pilares: praticar a justiça com os outros, amar a bondade de coração e, por fim, andar com humildade com Deus. Com o processo apresentado e a exigência mais do que clara, o livro caminha para o seu final. Depois de todas as acusações e lamentos, qual é o veredito desse tribunal todo? O foco, surpreendentemente, se volta para a natureza da misericórdia. O último capítulo funciona quase como um diálogo. De um lado, o profeta reconhece a falha do povo, mas se agarra a uma esperança paciente na salvação. Do outro lado, a resposta de Deus não é a condenação que a gente esperaria. É uma promessa de perdão, descrita com aquela imagem poderosa de lançar os pecados nas profundezas do mar, reafirmando a sua fidelidade à aliança. E a gente termina com essa reflexão. Essa tríade central de Miqueias, justiça, benevolência e humildade, foi escrita há mais de 2.700 anos, num contexto muito específico. A pergunta que o texto deixa para a gente é: será que esses conceitos, apresentados como a essência do que é bom, ainda têm algo a dizer sobre os dilemas do nosso tempo?